Olá para vocês, como vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli, eu estou aqui com mais um vídeo especial, dessa vez para a gente poder então falar sobre um evento bastante importante que aconteceu nesse final de semana, que foi o fim da Transamérica, da Rádio Transamérica como a conhecemos, né? Então, desde as primeiras horas dessa segunda-feira, dia 13 de outubro, a Transamérica deu lugar então a um novo projeto chamado TMC, que visa então transmitir futebol e notícias para uma parcela considerável aí do público, né? Então a música deixou de fazer parte da programação, então agora é uma programação jornalística com novos profissionais e além das equipes esportivas que lá estavam na Transamérica, então tudo isso vai fazer um novo caldo de uma nova programação que aí está sendo veiculada a partir então de agora. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma lembrança de alguns momentos aí da Transamérica, que realmente chegou aí a brigar pelas primeiras colocações de audiência, foi a líder durante muitos anos, foi uma rádio inovadora, disruptiva, né, para usar uma palavra da moda, durante boa parte aí dos anos 1990, e eu vou então, a partir de recortes de jornal, peguei muita coisa do Estadão, também peguei de outras fontes, mas de qualquer forma, eu quero mostrar para vocês então um pouquinho da história da Transamérica, desde a primeira fase dela, uma fase adulta, até essa fase pop. Não vou esquecer também da questão das portadoras, e vamos falar então um pouquinho aí da história da Rádio Transamérica. Então eu vou começar aqui destacando dois programas que foram anunciados, que foram divulgados no dia 23 de agosto de 1981 no estado de São Paulo. Então, aqui no domingo, a Transamérica iria transmitir às 9 da noite o programa Primeira Classe, Orquestra Count Basie, que está completando 77 anos, e na segunda parte do programa, Grupo Medusa, e com seu primeiro LP, selo independente. É a partir da meia-noite, um programa chamado Música Dentro da Noite, que vai até às 4 da madrugada, apresentando muitas músicas variadas. E no dia seguinte, no dia 24, lembrando que o Estadão não circulava às segundas, portanto, ele publicava também o guia da segunda, aqui às 18 horas, Non-Stop Music, uma hora de música selecionada sem intervalo comercial. Para vocês verem, já como no começo da década de 80, era uma constante programas com uma hora só de música, não é um fenômeno recente. Aquela época, né, havia mais verba publicitária destinada para o rádio, mas mesmo assim, as emissoras dedicavam uma hora só de música aí para os seus ouvintes. E eu queria chamar a atenção, então, aqui, desse primeiro programa, Primeira Classe, né, que ele destaca o Grupo Medusa com o seu primeiro LP, selo independente. Então, isso aqui é importante de destacar, né, que é um grupo de um selo independente tendo espaço numa rádio comercial. Então, hoje em dia, isso já não acontece tanto, isso aí deixou de acontecer também lá na segunda metade dos anos 80, e desde então é raro, a não ser em rádios específicas, rádios nichadas, ou até mesmo rádios universitárias, espaço para música independente. Eu lembro até que rádio pirata também dava muito espaço para música independente, tá? Vamos seguir aqui em frente, que eu tenho mais anúncios. E agora aqui tem um bom cardápio aqui de programação no dia 1º de setembro de 1981. Então, às 7h30, dicas de hora em hora, em 15 edições diárias, noticiário específico sobre espetáculos, cinema, shows musicais e teatros. Às 18h, já citado Non-Stop Music, os maiores sucessos da música popular brasileira e os lançamentos internacionais. Às 8 da noite aqui, Transamérica e os restaurantes Primeira Classe, as melhores músicas para acompanhar o jantar ou mesmo para sugerir um bom lugar para fazê-lo. Às 9 da noite, The Beatles Especial, um programa que focaliza todos os passos do conjunto que revolucionou uma geração. As melhores e mais conhecidas músicas fazem parte de um programa que pretende homenagear John Lennon, né? Então, 1981, setembro, estava se aproximando aí um ano da morte do John Lennon, assassinado brutalmente na porta do seu edifício, do edifício onde ele morava, em Nova York, e à meia-noite o já citado Música Dentro da Noite. Eu quero chamar a atenção para esse Transamérica e os restaurantes de primeira classe, que isso aqui pode ser uma permuta, né? Então, por exemplo, os restaurantes de primeira classe ligavam na Transamérica e, por sua vez, a emissora anunciava esses restaurantes, divulgava esses restaurantes no ar, né? E era também até para quem estava em casa, era uma boa trilha aí para aqueles que chegavam até um pouco mais tarde para o seu jantar. Então tá aí uma programação bem interessante e bem diversificada aí da Transamérica. E vamos em frente. Ó, aqui no dia 14 de novembro de 1981, aqui também, né, Transamérica e os restaurantes de primeira classe, e às 10 da noite,
playlist. Eu estou destacando isso aqui por causa dos artistas, para vocês terem uma ideia do que a Transamérica divulgava naquela época em termos musicais. Então, nós tínhamos aqui, esse playlist era um programa de entrevistas, análise e música, então tinha aqui Peter Frampton, Carly Simon, George Benson, Genesis e Willie Nelson, além do novo disco da saudosíssima Angela Rorô. E aqui os apresentadores, Ângelo Visarro e Luiz Carlos. Ângelo Visarro, que depois se tornou conhecido como apresentador de telejornais da TV Cultura. Ângelo Visarro, que é um profissional aí que tinha uma bela voz e também fazia parte aí da equipe da Transamérica, então, pelo menos a gente consegue aqui destacar um dos apresentadores, pelo menos dois. O Luiz Carlos, eu confesso que eu não conheço, se alguém tiver mais informações sobre ele, pode deixar aqui no sistema de comentários, mas de qualquer forma, fica esse registro aí de profissionais que estiveram na Transamérica aí no começo dos anos 80. Mais informações aqui, mais programação. Vamos lá, 16 de janeiro de 1972, às 17 horas, Playlist, programa que mostra a animação de casas noturnas, além de executar mixagens especiais de várias gravações de uma mesma música. Programa veiculado no sábado, né, para fazer o esquenta aí daqueles que iam sair para baladinha. 10 da noite, Sábado Show, 2 horas de execuções de músicas nacionais e estrangeiras que estão nas paradas de sucesso. E à meia-noite, Música Dentro da Noite, e entre um programa e outro, boletins informativos de lazer, cinema, peças de teatro, shows, exposições, lançamentos de livros. Então, havia essa preocupação com a agenda cultural da cidade, então as emissoras de rádio, não só a Transamérica, tinham esse serviço aí para os ouvintes, na época que o rádio se dedicava à prestação de serviço, né? Então, hoje em dia, a gente já não vê mais muito isso aí no dial. Mais programas aqui da Transamérica. 25 de fevereiro de 1982, às 18 horas, o já citado Non-Stop Music, às 19 horas, Transnotícias. Embora eu acho que aqui tem um erro aqui nos horários, né, porque é uma quinta-feira, 25 de fevereiro, tá? Mas então temos aqui o Transnotícias, com informações gerais sobre o Brasil e o mundo, política exterior, acontecimentos e esportes. Às 9 da noite, Informe Econômico, com notícias sobre a economia nacional e internacional. Então, havia uma preocupação da Transamérica com o jornalismo. E às 11 da noite, o Música Dentro da Noite. Esse Non-Stop Music aqui é curioso, porque ele era um programa da Transamérica, mas muitos anos depois ele foi um programa da Rádio USP, era apresentado pelo Celso Filho, que foi gestor daquela emissora, e é até um programa que causou polêmica, porque ele meio que destoava um pouquinho da programação scholar, né, da programação um pouco elitizada da USP-FM, e o Non-Stop Music da USP tocava um repertório baseado na dance music dos anos 70, discoteca, essas coisas, e depois esse programa acabou virando uma web rádio que até hoje está no ar, Non-Stop Music, basta você procurar aí no Google ou então em outras ferramentas, que você vai achar e aí você vai ter até uma ideia do que era aquele programa que foi transformado em uma web rádio. Vamos seguir aqui em frente, e aqui também nós temos aqui, dia 7 de dezembro de 1972, uma terça-feira, e aqui um especial, Milton Nascimento, o Sentinela do Tempo. Em depoimentos, entrevistas com amigos, parceiros e com o próprio Milton traçarão o perfil do cantor e compositor que compôs as músicas Morro Velho, Travessia, participação de Beto Guedes, Lô Borges, Tabinho Moura, Wagner Tiso, Fernando Bran e Simone. Esse programa tem 1 hora de duração e será apresentado de forma seriada, né, até sexta-feira, então é um registro da Transamérica, dedicando boa parte da sua programação ao Milton Nascimento, que infelizmente aí emocionou a todos nós com as últimas notícias relacionadas ao seu estado de saúde, um grande compositor, e que a gente deseja, então, o melhor para ele, a gente deseja, então, que a gente daqui emana todas as nossas orações e energia positiva para o grande Milton, o grande compositor, uma das grandes vozes desse país. Vamos seguir aqui com outro programa aqui no dia 8 de janeiro de 1983, Um Visitante Especial. Especial sobre as grandes produções cinematográficas de ficção científica. Serão apresentadas trilhas originais dos filmes mais famosos, opiniões de artistas, entrevistas com pessoas na entrada e saída de cinemas, e aqui depois os filmes ET, Jornada nas Estrelas, Flash Gordon e Guerra nas Estrelas, entre outros, são os destaques. Então, eu até lembro desse programa porque realmente acontecia isso, né? Então, um repórter ia na porta dos cinemas, entrevistava as pessoas e elas diziam que elas haviam achado do filme que elas tinham acabado de assistir. A Jovem Pan fez um pouco isso aí no começo desse século, antes da mudança de programação, naqueles programas da noite, né? Aqueles programas que começavam depois das 10 da noite,
apresentados pelo Zé Luiz Menegatti, depois, antes, o Thiago Gardinali, entre outros. Enfim, esses programas se dedicavam justamente a isso, a você trazer a opinião do público sobre os filmes, e a Transamérica já fazia isso aí na década de 1980, e também um espaço generosíssimo aí dedicado ao cinema. E temos mais aqui, vamos lá. 5 de abril de 1983, especiais, mais especiais, meio-dia. A Transamérica programou uma série de especiais com 5 cantoras diferentes. O da Simone aconteceu ontem e hoje será o da Fafá de Belém, com entrevistas, comentários e execução dos principais sucessos da cantora. Maria Bethânia, Baby Consuelo e Rita Lee serão as próximas atrações. A Transamérica tinha uma programação adulta com espaço aos grandes nomes da MPB, música internacional, também espaço para artistas independentes. Então, um caldeirão muito bom aí, que fazia parte aí da programação da Transamérica. E aqui, então, a gente já começa, então, a perceber a virada da Transamérica. Eu vou trazer esse anúncio de 1986, que diz aqui, está pintando uma nova Transa 87, ela sempre usou essa parte aqui da Transa, né? E eu vou destacar partes do texto, uma pena que ele está meio apagado, mas acho que vai dar para vocês entenderem. Em 1986, a Transamérica apresentou o maior índice de crescimento em participação de audiência entre as FMs de São Paulo, mais de 350% de outubro de 85 a outubro de 86. Saímos do 14º lugar e estamos brigando entre as 3 primeiras colocadas. Estamos fazendo uma FM moderna, ágil, bem-humorada, sintonizada com o gosto do ouvinte paulistano, que chegou para ficar entre as mais ouvidas. Então, as 3 primeiras colocadas nessa época, então, era a Jovem Pan, a Transamérica e a Cidade. Então, aqui ele marca a virada da Transamérica, que ela deixou de ser uma rádio adulta para se transformar numa rádio jovem, inclusive aí característica destacada por esse texto que eu acabei de ler para vocês, tá? E aqui um outro anúncio que é simples, eficiente, né, publicado no Estadão, 6 de agosto de 1978, o cara bate o olho e já realmente já sente vontade de ligar o rádio. Então diz aqui, ouça esse anúncio, Transamérica FM 100,1, você vai gostar. Então fica aí um anúncio que foi publicado em quase que metade de página, e um convite simples e direto, e sem muita firula. Ouça esse anúncio, que é a Transamérica FM. Vamos seguir aqui. E aqui um outro anúncio com a Transamérica, então, comemorando conquistas. A Transamérica construiu uma torre de 180 metros, o equivalente a 4 vezes a altura do Cristo Redentor no Rio. A Transamérica colocou no ar uma potência de 280 mil watts, a maior potência em FM irradiada no mundo. A Transamérica, a única emissora com meia hora de música sem intervalos comerciais de hora em hora, tem apenas 3 intervalos comerciais por hora. A Transamérica é a única rádio que tem um estúdio de 48 canais, que proporciona aos artistas a possibilidade de fazerem shows ao vivo com a mesma qualidade de um show. A Transamérica é a única emissora que chegou ao primeiro lugar no Ibope com uma audiência qualificada, né, o público AB. A Transamérica acabou com a mesmice, com o marasmo e com a falta de criatividade no FM. E a Transamérica, que por último é a única emissora a publicar um anúncio desse tamanho. Caso contrário, a torre não caberia. Esse aqui é um anúncio de página inteira que foi publicado no Estadão. Eu não tenho a data, mas ele é de 1979, destacando aqui a antena da Transamérica, que inclusive até um ponto de referência aqui na cidade de São Paulo. Ela fica lá no Alto da Lapa. Não sei como é que vai ficar a questão do estúdio Transamérica, que inclusive foi destacado aqui, né? Ainda não temos divulgação a esse respeito, e também com essa antena, né? A gente sabe que vai haver uma mudança de sede. A Transamérica vai deixar esse espaço no Alto da Lapa e vai para um prédio na Avenida Paulista, mas assim, não se sabe se de repente a torre vai ser mantida, que, repetindo, é um ponto turístico aqui de São Paulo, um ponto de referência, e de acordo com algumas efemérides, ela ganha uma iluminação especial. E aqui agora também um outro anúncio, dessa vez de 1990, e aqui a gente já vai falar um pouquinho aí da parte esportiva da Transamérica. Então aqui temos 4 televisores, um representando a SBT, temos outro representando a Globo, tem aqui Manchete e Bandeirantes, e diz aqui, a imagem vai ser igual para todo mundo, mas o som fica por sua conta. Antes de reclamar da imagem da sua TV na Copa, lembre-se de que ela é a mesma para todo mundo que está transmitindo. Nem precisa mudar de canal para conferir. Mas em matéria de som, não. Essa é uma responsabilidade toda sua, do ouvinte.
Se você acha que tem poucas opções para escolher, prepare-se, a Transamérica está armando mais uma exclusiva. Ela vai transmitir todos os jogos do Brasil na Copa, estéreo e a cores da sua televisão, é claro. É só baixar o som do pessoal de lá e sintonizar o seu rádio no 100,1 para curtir a transmissão mais divertida, barulhenta e inescrupulosamente a favor do Brasil, bem diferente do que você está acostumado a ouvir. Se você já é ouvinte Transamérica, então nem pense em desligar o rádio na hora em que a bola rolar. A gente se encontra no lugar de sempre. Aqui tem os patrocinadores, né? E aqui é a Transamérica, a rede São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Salvador e Recife. Belo Horizonte viria depois, né? E lembrando que a Rádio Transamérica de Salvador foi a primeira que acabou sendo vendida aí no ano passado. Então aqui, realmente uma das primeiras coberturas da Transamérica de sucesso. É claro que nesse caso ela se dedicava apenas aos Jogos do Brasil, era feito tudo em loco, mas ela é uma transmissão totalmente irreverente, como o próprio texto já disse, com muitos efeitos sonoros, muita zoação, enfim, e algo que de repente foi uma atualização daquilo que o Silvio Luiz já havia feito em 1982, quando ele usou a Rádio Record e a AM e a Rádio Record FM para a transmissão da Copa do Mundo de 1982, naquele esquema, aumente o som do rádio e abaixe o som da televisão, e a Transamérica fez isso, claro, vamos dizer, com uma linguagem humorística mais atualizada e apenas em FM, enquanto que a Record, FM Record era usada como um recurso adicional à Rádio Record AM, que era a líder de audiência. Aqui não, aqui foi uma coisa dedicada apenas ao FM. Isso deu muito o que falar na época, alguma polêmica. Muitas emissoras questionaram a transmissão da Transamérica, mas eu achei um recorte de jornal dando conta de que eles teriam comprado esses direitos da Radiobras. Mas, de qualquer forma, o expediente seria repetido em 1994, já com uma estrutura maior, com profissionais se dirigindo aos Estados Unidos para a transmissão dos jogos. Uma pena que eu não achei anúncios desse período. E ainda sobre Copa do Mundo, tem esse outro registro aqui: jogai por nós, driblai por nós, defendei por nós, correi por nós, derrubai por nós, lançai por nós, atacai por nós, e se possível, goleai por nós. De agora até a hora da nossa vitória, amém. Uma espécie de oração aqui, né? Então, aqui dá para ver os anúncios, né? Broadway, que é uma casa noturna aqui de São Paulo, que não existe mais, ficava no bairro da Barra, acho que no bairro da Barra Funda, tá? Bamerindos, Banco Bamerindos, que também não existe mais, McDonald's e a Rami Brasil, que é uma marca de roupas, né? Então, temos aqui essa oração relacionada ao desempenho do Brasil na Copa do Mundo. Então, tem alguns clubes, inclusive, usam esse jogai por nós até hoje. E aqui outro também anúncio da Copa, agora destacando um jogo Brasil e Costa Rica, né? Aberta a temporada de caça à zebra. Chegou a hora do Brasil enfrentar a zebra que está galopando à solta nessa Copa do Mundo. E a Transamérica FM vai estar presente para transmitir o verdadeiro extermínio deste quadrúpede. Que nos perdoem os costarriquenhos, mas dá para levar a sério um time cujo principal jogador se chama Caiaço? E aqui tem Brasil e Costa Rica, sábado ao meio-dia. E o abate começa a partir do meio-dia, com a equipe mais agitada, debochada e fragorosamente a favor do Brasil que o seu rádio tem. Já que a imagem vai ser igual para todo mundo, você pode escalar o som da sua seleção. É só sintonizar o 100,1, abaixar o volume da TV e ficar ligado. Lá vem Careca e companhia para a caçada, e não vai sobrar uma listra para contar a história. E aqui do lado uma ilustração do cartunista Spaca, mostrando Careca fazendo uma pose com um rifle na mão e uma bola na outra, com uma zebra batida. Claro, um anúncio totalmente politicamente incorreto, era o espírito do tempo, né? O texto também, ele acaba indo nessa linha, mas de qualquer forma, dá para vocês terem uma ideia do que era aquela transmissão da Transamérica de futebol nos anos 80, muito antes aí da chegada do Éder Luiz. Uma pena que aquela seleção acabou decepcionando. Eu lembro que o placar final foi 2-0, joguinho xoxo, todo mundo esperava uma goleada do Brasil, mas foi um 2-0 aí que, de repente, irritou a paciência de qualquer cristão. Vamos seguir aqui que temos mais. Agora, anúncio de 1991, né? Uma divulgação de 1991 com Adrenalina. Marcelo Braga, o velho rock, acid house, new beat, soul, um dos programas aí de sucesso da Transamérica. O Marcelo Braga, citado aí no texto, hoje está na Rede Mix de comunicação, mas antes ele era profissional de microfone e comandava aí as tardes da Transamérica.
Outro programa tradicional aqui é o Naftalina, 30 de maio de 1991, né? Rock em Flashbacks com Marcelo Godoy, e às 13 horas, a segunda edição com a Tina, então a Tina Roma. Então temos aqui 2 exemplos de apresentadores da Transamérica nos anos 90. E aqui mais um anúncio. Adivinhe qual é a primeira rede FM via satélite? Quando se fala em pioneirismo, novidade e agitação, só se fala em Transamérica. Não é à toa que ela é a rádio FM mais discutida, comentada e copiada em todo o Brasil. Mais uma vez, a Transamérica está saindo na frente só para não perder o costume. A novidade agora é o Transat, primeiro sistema de rede FM via satélite do Brasil em estéreo, que vai integrar simultaneamente as principais praças do país. Milhões de ouvintes vão se ligar na programação mais bem bolada, irreverente e divertida do rádio brasileiro. E as agências e anunciantes passam a contar com uma nova alternativa para atingir um público jovem e qualificado em âmbito nacional. Essa é a nossa contribuição para fortalecer o rádio como meio e prepará-lo para entrar no século XXI no maior pique, o pique da Transamérica FM. Estamos aqui no século XXI, né, e hoje a Transamérica está virando a rádio TMC. Mas é claro que essa questão do satélite, a Transamérica, ela até inovou, ela criou 2 portadoras diferentes para 2 tipos de programação. A Transamérica Pop, cuja cabeça de rede era aqui em São Paulo, e ela, então, era uma programação jovem com pop, dance, hip hop, e aí, com aquilo que fazia a cabeça da juventude no momento. E ela tinha uma portadora chamada portadora Hits, que eram músicas mais populares, sertanejo, pagode, enfim, todas essas outras coisas. Também era uma rede que a cabeça de rede não era aqui em São Paulo, não havia uma emissora cabeça de rede, mas o sinal acabava sendo compartilhado com várias emissoras aí do norte, nordeste, interiorzão desse Brasil de meu Deus. Então, tem aqui um anúncio com dados aí, já falando da equipe esportiva da Transamérica. Então, o Éder Luiz chegou lá, depois até falo um pouquinho mais sobre isso, mas é importante trazer isso aqui, né? 9 de agosto de 2004, cobertura classes ABC de 15 a 49 anos. Então, temos aqui esses dados de audiência, Transamérica na frente, com 166 mil ouvintes por minuto, a Globo AM na segunda colocação, com 118 ouvintes por minuto, a Jovem Pan AM, 87 mil ouvintes por minuto, a Bandeirantes AM FM com 81 mil ouvintes por minuto, na quinta colocação a Record AM com 8 mil ouvintes por minuto, e lá atrás a CBN, misturando a AM FM com 4 mil ouvintes por minuto, e aqui diz, né, quando o time é bom, a torcida reconhece. Então aí um dos registros aí da equipe esportiva de Éder Luiz. E aqui nesse outro slide tem aqui uma iniciativa que não durou muito, mas foi divulgada aí na imprensa, né? Transamérica FM e Capital AM, a mais nova dupla do rádio, apresenta a maior e melhor cobertura esportiva do país. Uma parceria inédita está entrando em campo. A maior rede FM do país se une à mais popular emissora AM de São Paulo. É o futebol emocionante e jovem descontraído da equipe de Éder Luiz, o 10 das transmissões esportivas, Transamérica FM 100,1 e Capital AM 1040, a dobradinha mais forte do rádio. Isso vai dar muito o que falar, ou melhor, o que ouvir. Então, o que aconteceu? Aqui houve essa fusão e, na verdade, o elo principal foi o Éder Luiz. Ele já havia trabalhado na Rádio Capital na segunda metade da década de 90, ficou lá algum tempo, depois foi para a Band FM, aí ele acabou chegando à Transamérica. Então, claro que o fato do Éder Luiz ter passado pela Capital ajudou a costurar esse acordo. Não durou muito, mas ele até foi repetido anos mais tarde com a Record AM. A Record AM também fez uma parceria com a Rádio Transamérica, com a equipe do Éder Luiz. Também não durou muito, essa parceria acabou saindo do ar por iniciativa da Record, inclusive temos aqui no YouTube o registro, né, do Juarez Soares, então comentarista, se despedindo então dos ouvintes da Rádio Record, que ela iria acabar com a sua programação secular e iria tocar músicas, enfim, uma programação que, com alguns ajustes, persiste até os dias de hoje. E como nós estamos falando aqui da equipe esportiva, tem um exemplo aí de que ela não se limitava apenas ao futebol, né? Então, a Transamérica colocou você dentro dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Mais uma vez, a Transamérica esteve ao lado do esporte brasileiro, vibrando e torcendo muito. Continue ligado no 100,1 com a equipe de Éder Luiz. Aqui embaixo, né? Equipe licenciada. Então, realmente uma grande cobertura.
Em outras edições de Jogos Olímpicos, a Transamérica se fez presente, agora na França também, com transmissões. Nós temos exemplos disso aqui no nosso canal também. Eu vou colocar então aqui também, ou via link, ou aqui mesmo no alto do vídeo, então, alguns exemplos para vocês poderem acompanhar. E aqui eu quero destacar alguns integrantes da equipe esportiva da Transamérica, né, um anúncio da revista Placar, de 2008, então temos aqui Éder Luiz, os narradores Éder Luiz, Oswaldo Maciel e Antônio Edson. O Éder Luiz, o líder, né? Oswaldo Maciel, que hoje está na 105 FM, o Antônio Edson, que está no interior aqui de São Paulo. Temos aqui o Roberto Carmona, o repórter, infelizmente já falecido. Um dos comentaristas era o Neto, hoje o Neto, um dos astros da Bandeirantes. José Calil também, comentarista, Paloma Totti, uma das apresentadoras, Henrique Guilherme, que deixou também a Transamérica já há algum tempo, Marco Belo, repórter, setorista do Corinthians, que até hoje está lá, Gustavo Zupac, está hoje nos canais ESPN, Oscar Roberto Godoy, o jornalista e ex-árbitro de futebol, né? Muita gente implica com Oscar Roberto de Godoy, mas poucos se lembram que ele é jornalista de formação, por isso ele tem acesso aí, o acesso dele aos veículos de comunicação é legítimo, né? Então também temos aqui o André Galvão, que até hoje está lá, apresentador, Márcio Bernardes, que era o comandante do pós-jogo, também já não está mais lá, Tomás Rafael e o Gavião responsável pela parte humorística, né? Ele diretamente aí do Bar do Cabeção. Até hoje eu não entendo, porque assim, já mesmo a partir da década de 10, no final da década de 10, ele entrava com som de telefone, né? Podiam ter atualizado aí, tecnicamente, as participações do Gavião, mas parecia ser uma LP de dados, né? Que ele usava para ele transmitir lá de onde ele estava, imagino que seja a casa dele, ou o Bar do Cabeção, né? Como falava o Márcio Bernardes, até a sede da emissora. Vamos seguir aqui em frente. E aqui outros destaques de programas que famosos aí da grade de programação, especialmente aí a partir do século XXI. Então aqui, ó, ex-Big Brother estreia na rádio, 23 de março de 2005. A modelo argentina Antonella Avellaneda, né, ex-participante do programa Big Brother Brasil, é a mais nova integrante do Transa Louca, da Rádio Transamérica Pop 100,1. A ex-BBB comanda a atração ao lado do Rui Bala, Fuzil e Renata Relenta. O humorístico é exibido em rede nacional de segunda a sexta-feira, das 12 às 14 horas, e aos domingos a rádio apresenta o Bônus Transa Louca no mesmo horário, com os melhores momentos da semana. O Transa Louca é um dos carros-chefes aí da programação, programa que eu não diria que ele é um pânico da Transamérica, mas ele tinha lá guardava algumas semelhanças, algumas características, né? Inclusive, pois é, temos aí, uma delas é uma ex-BBB, né? O Pânico teve a Sabrina Sato, né? E aqui outro programa tradicionalíssimo da Transamérica, 2 em 1, que aqui, nesse caso, nessa edição do dia 5 de fevereiro de 2006, iria discutir a relação. Então, fofoca pode atrapalhar um relacionamento? Sim ou claro? Não, brincadeira. Esse é o tema do programa 2 em 1 dessa quinta-feira, com a participação do elenco da peça Trair e Coçar. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira na Transamérica Pop 100,1 MHz, sob o comando de Ricardo Sam e Gislaine Martins. E a VJ Penélope Charmosa, eu ia falar Penélope Charmosa não, mas a Penélope Nova, da MTV, comanda o quadro Sexo na Ponta da Língua. O Ricardo Sam e a Gislaine Martins, que conseguiram formar um público, né? O 2 em 1 foi um programa bastante longevo na grade de programação. Quando ele saiu do ar, com a mudança da Transamérica de perfil, quando ela tentou voltar a ser uma rádio adulta, né? Muita gente sentiu falta desse programa. A Gislaine hoje está na Nativa FM, o Ricardo San também. Então, eles fizeram parte do projeto, eles voltaram a se reunir no projeto da Play FM, um projeto aí do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que também, apesar do sucesso, de um certo sucesso, também foi descontinuado, o que é uma pena, né? Mas o 2 em 1 é um programa também que até hoje deixa muitas saudades uma grande parcela de ouvintes aí da Transamérica. Uma das coisas que eu sempre costumo dizer aqui, também até mesmo lá no site Rádio Amantes, é que o rádio só vira notícia quando acontece alguma M3 pontinhos ou quando acontece alguma coisa extraordinária. Então, por exemplo, a Transamérica, todo esse processo de mudança da Transamérica, só virou notícia nos grandes portais, nos jornais, inclusive, porque
o seu atual dono é o João Camargo, que é uma pessoa que ela é muito ativa aí nos bastidores da política nacional. E no exemplo de que, de repente, o rádio só vira notícia quando acontece alguma M3 pontinhos, foi isso aqui. Em 2014, né, nós temos essa manchete aqui do Meio Mensagem, eu destaquei esse jornal, mas essa notícia saiu em outros tantos veículos, né? Então eu vou ler aqui alguns trechos. O esporte transmitido pela Rádio Transamérica FM em nome do metrô e do governo do estado de São Paulo causou polêmica nas redes sociais por insinuar que a hora de pico com os trens lotados é um bom horário para chavecar a mulherada aqui, entre aspas. O spot, veiculado em momentos de denúncias de assédio sexual no transporte público, levou os usuários do metrô a questionarem o material na conta oficial do Twitter da empresa. A rádio assumiu, nessa terça, dia 25, inteira responsabilidade pela veiculação da peça, porém o metrô afirmou que não aprovou a peça veiculada, portanto, a sua revelia. A agência nova SB, dona da conta, também não teve nada a ver com a história, segundo o cliente. O metrô anunciou na noite dessa terça-feira que entrará com o processo contra a emissora de rádio por conta do ocorrido. Então, é o que acontece. Realmente havia um acordo comercial entre o metrô e deixou-se que o improviso fosse de responsabilidade do comunicador. Aqui a gente pode falar, tá? Porque isso também é público, inclusive existe até o áudio, foi o Gavião, tá? Então ele fez, acabou extrapolando um pouquinho, acabou desagradando, infelizmente, a uma maioria de ouvintes que estava impactada sobre esse caso do assédio sexual no transporte público, que é algo que tem que ser combatido, que tem de todas as maneiras, mas de qualquer forma é isso, havia esse acordo, porém deixou-se a responsabilidade da comunicação para o apresentador do horário. E aí, infelizmente, a coisa acabou saindo do controle e isso acabou virando anúncio, virou notícia em tudo quanto é lugar. Eu não tenho ideia do que deu esse processo, mas com certeza, realmente, a Transamérica naquela época teve enormes dores de cabeça por causa dessa situação. Então é isso, pessoal. Então essa foi aí uma breve história da Transamérica. Eu espero que com esse passeio vocês consigam ter uma ideia do que foi a programação, especialmente da fase mais antiga da Transamérica, até 1985. Claro que depois ela acabou se transformando num sucesso de audiência, e hoje ela é a TMC, Rádio TMC, Rede TMC, né, que inclusive eu já vi algumas coisas relacionadas a isso. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.